Boa noite a todos. Boa noite, monge. Boa noite. Tivemos alguns pequenos contratempos aqui agora de acesso, aqui, de entrada na nossa sala, né? Mas tudo bem, a gente pode... Eu dei o sinal agora, eu dei os 3 sinais, mas eu estava numa outra sala, deu confusão aqui, vocês me desculpem aí, aconteceu probleminha aqui de acesso aqui, de entrada na sala, né? Podemos, em todo caso, podemos começar, né? A nossa... Então tá. A apresentação aqui com o nosso amigo aqui, Sérgio Sardi, que vai fazer a apresentação hoje, vai coordenar o Dharma na Roda hoje, tá? Agradeço muito aí a colaboração dele. Obrigado. Então, na verdade, atuar como mediador. A atividade de hoje à noite será realizada através da apresentação de 5 pessoas, né? Além daquelas que constavam no cartaz, mais o monge Seikaku. Essa apresentação deverá ser breve, em torno de, se supõe, em torno de 5 minutos, tá? E em seguida será aberto o debate, a qual os debatedores serão convidados a intervir novamente. Sintam-se bastante vontade para participar. O tema de hoje, no Dharma da Roda, comemora uma história que é parte substantiva da história de Porto Alegre, da história do Rio Grande do Sul e, além disso, da história da luta ambiental no Brasil. Destaca a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN, na raiz de toda essa história que hoje permanece viva. Tem como título AGAPAN, 50 anos de vida em primeiro lugar. Trata-se do início de um processo de resgate histórico que deverá se estender durante todo este ano e também uma oportunidade para iniciarmos um processo de reflexão com o objetivo de recontextualizar o papel e o sentido da AGAPAN na conjuntura atual. Depois de 50 anos de lutas, nos deparamos com um contexto extremamente grave em relação à crise ambiental. O incremento incessante do aquecimento global, a extinção acelerada de espécies diversas, o aumento das queimadas, o avanço das queimadas, de depredações nas florestas tropicais, o ataque às leis de proteção ambiental, além de diversos outros fenômenos, como o processo acelerado de branqueamento dos corais, o derretimento do permafrost já em curso, bem como das calotas polares, a iminente perdão que eu perdi o texto. A iminente eclosão de novas pandemias em função do transbordamento dos vírus presentes na vida selvagem, a gradual extinção da vida nos oceanos, o esgotamento dos recursos naturais, a contaminação por alimentos agrotóxicos, a substituição de matas nativas por pastagens, além de muitos outros desafios impostos por uma forma de vida predadora, centrada em subjetividades egocêntricas, focadas na competição de todos contra todos e tornando a escravidão ao consumo desenfreado o epicentro de uma ilusória busca por sentido que acaba por ter como resultado apenas um niilismo radical e a negação da vida e da alteridade. Estamos diante de uma catástrofe iminente? Trata-se de adiar o fim do mundo? Como preservar a qualidade de vida no presente sem afetar a dignidade da vida nas gerações futuras? Uma sociedade sustentável é possível? Não estaremos diante de um dilema radical no qual o sentido de nossa condição enquanto seres humanos é posta em xeque? Os problemas ecológicos nos obrigam a repensar tudo, como dizia Lutz. Os fundamentos da civilização ocidental, o sentido da condição humana diante da vida no planeta Terra
e a necessidade de superação de nossa visão antropocêntrica em função de uma visão mais holística e espiritual da vida. Feita esta introdução, cujo texto foi elaborado pelo monge Seikaku em conjunto comigo, o qual gostaríamos de deixar assinalado, passarei em seguida a palavra aos nossos convidados. Tá? Então, em primeiro lugar, monge Seikaku, Celso Marques, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul durante 30 anos e no Colégio de Aplicação, fundador do Instituto Zen Maitreya, meu ex-professor, um dos iniciadores da luta ambiental no Brasil e também um dos iniciadores da divulgação do budismo no Brasil. Um personagem histórico, né, aqui com vocês. Tá? Então, por gentileza, você com a palavra, monge Seikaku. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. Eu quero expressar aqui minha profunda alegria, minha satisfação de encontrar com meus velhos amigos e companheiros da Agapan. Todos eles aqui presentes são membros da diretoria, de ex-presidentes da Agapan, né? Eu também fui presidente da Agapan. Nós temos aqui o único que não é presidente, que é o Everton Lacerda, que é o vice-presidente da atual gestão, que está sendo realizada pelo Milanês, Francisco Milanês, né? E eu queria dizer a Edi Fonseca, né? São todas pessoas assim são, acima de tudo, pessoas que eu tenho uma grande amizade, que nós temos uma grande conexão já de muitos anos, de décadas de trabalho conjunto, né? Então, eu gostaria de exaltar esse momento aqui, que é um momento muito especial, porque a Agapan, na próxima terça-feira, dia 27 de abril, ela está comemorando os seus 50 anos de ativismo ininterruptos e voluntários. A obra da Agapan é uma obra imensa, que ainda é muito pouco conhecida, porque ela está muito dispersa em depoimentos de pessoas, etc., e muita coisa, inclusive, que não foi registrada ainda, e que nós estamos assim preocupados também com essa questão do resgate da própria memória da Agapan, e da divulgação da Agapan, da sua trajetória, da sua fantástica história, né, que é uma história realmente que causa orgulho a todos nós que vemos participando dessa entidade, dando vida e dando as nossas vidas também para essa entidade. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos, né, que estão participando hoje desse nosso encontro aqui, esse Dharma na Roda. E eu gostaria de dizer algumas palavras a respeito da Agapan e algumas palavras a respeito da luta da Agapan, sem a pretensão de esgotar o assunto, porque 50 anos a gente não consegue dar uma ideia do que seja 50 anos em 5 minutos, como é o tempo que nós somos obrigados a cumprir aqui dentro dessa nossa mídia, aqui dentro do nosso programa, né? Eu gostaria de deixar para vocês assim uma coisa, uma observação que eu gostaria que ficasse como um pano de fundo, que uma das coisas que me tocaram, que me transformaram em ecologista, foi, em primeiro lugar, o meu contato com o José Lutzenberger e depois o contato com a Agapan, né? Esse contato com a Agapan, para mim, foi uma experiência decisiva na minha vida, porque mudou completamente a minha maneira de pensar em certos aspectos, né? Então, eu acho, inclusive, talvez alguns de vocês achem um pouco estranho
um instituto aqui, o Zen Maitreya, que é uma instituição dedicada à divulgação do budismo aqui entre nós, ser tão focada na questão ecológica e convidar hoje para um programa como esse, Dharma na Roda, um grupo de ecologistas notórios, né, que são todos pessoas públicas, conhecidas na nossa coletividade, como membros da Agapan e como pessoas que estiveram dirigindo e dirigem a entidade. Então, eu gostaria de chamar uma questão muito importante que eu, quando encontrei o Lutz, eu já era budista, e uma das coisas que mais me tocou assim na questão ecológica é que eu vi que havia uma incrível afinidade nas questões levantadas pelo movimento ecológico como crítica à nossa civilização, como crítica à nossa cultura, como crítica às nossas religiões, e a existência de um budismo, que é uma concepção que parecia assim, que tinha todos os elementos fundamentais de um pensamento ecológico, de uma tradição profundamente ecológica, e eu vinha a descobrir, né, ao longo do tempo, por exemplo, uma grande figura da cultura ocidental do século XX, que foi o escritor Aldous Huxley, que foi um dos maiores intelectuais, considerado uma das maiores inteligências do século XX, que escreveu uma obra que se chama A Ilha, onde ele tentava fazer uma utopia, reunindo o que havia de melhor na cultura ocidental e o que havia de melhor no budismo. E eu me lembro que a formulação que o Aldous Huxley dá é a seguinte, que a ecologia é a ciência das relações. Tudo está relacionado com tudo. E a ecologia é a ciência das relações e o budismo é a ética das relações, né? E, para mim, essa visão de que tudo está relacionado com tudo é um princípio do budismo e é um princípio também da ecologia, né? Então, isso foi uma coisa que me impactou profundamente. E o meu conhecimento também com o Lutzenberger, o próprio Lutzenberger tinha relações também, tinha uma grande simpatia pelo budismo. A esposa do Lutzenberger, que era originária de uma família alemã, viveu na China até os 18 anos de idade, falava fluentemente chinês, era neta de uma família chinesa, e tinha também esse pé assim, na cultura chinesa muito forte, né? E o Lutzenberger casou com ela, né? E, inclusive, tinha uma grande admiração, porque a sua esposa foi uma pessoa que ajudou muitíssimo na realização da sua obra, né? Como um dos maiores ambientalistas do século XX. E um dos pioneiros da questão ecológica a nível mundial, que chegou, inclusive, a uma coisa que poucas pessoas sabem hoje, ou se lembram. Por exemplo, hoje saiu uma matéria sobre os 50 anos da Agapan, no suplemento do Correio do Povo, e não menciona que o Lutz é um prêmio Nobel, né? O Lutzenberger foi um prêmio Nobel alternativo. Não se fala nisso. Eu acho que a maior parte das pessoas nem sabem disso, né? Bom, mas a questão que eu gostaria de partilhar com vocês, nesse momento, sem me alongar mais, porque nós temos pouco tempo, né? Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, o Sérgio... Mais um minuto, por gentileza. Na Tá, verdade, já muito obrigado. do tempo. Obrigado. Então, o detalhe é o seguinte, que uma das questões que eu acho que são muito importantes, porque eu fico pensando, o que me tocou assim, profundamente na questão toda ecológica e na questão ecológica como ela foi veiculada através da Agapan, da pessoa do Lutzenberger e do grupo de pessoas que
em grande parte, inclusive, eram ligados também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que eram pessoas com uma formação científica, e essas pessoas que, toda essa mensagem, por que eu me transformei num ecologista e por que eu acho que grande parte das pessoas se transformaram também em ecologistas? Porque nós sentimos uma grande responsabilidade diante da nossa coletividade, no sentido que nós tínhamos um conjunto de informações fundamentais em termos de uma visão estratégica do mundo, da realidade, que levavam exatamente para uma direção de que, olha, nós como estamos indo como civilização, nós não temos futuro, nós vamos nos autodestruir. Então se colocou o seguinte, bom, nós temos a responsabilidade de divulgar essa informação para as pessoas, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu dormi na minha casa sabendo que nós estamos ameaçados na nossa própria sobrevivência como civilização e possivelmente até como espécie, né? Nesse contexto dessa questão trazida pelo movimento ecológico. Então, a questão que se coloca é as pessoas pensam que ecologia é uma amenidade. Não, a ecologia coloca o problema seguinte, da nossa sobrevivência. E esse não foi, por acaso, o nome da revista e do jornal da Agapan, que se intitulava Sobrevivência, inclusive do programa da Agapan, que estava sendo uma live, né, com o nome também de Sobrevivência, né? Então, eu queria deixar para vocês que nós estamos, assim, nesse contexto de esta sindemia, porque nós estamos numa situação que as pessoas falam em pandemia, mas esse nome, pandemia, é para um tipo de calamidade que não tem a magnitude, a intensidade, a importância da atual situação que nós estamos vivendo com o coronavírus, que é um problema de natureza ecológica e que continua, como quase tudo que está sendo olhado pela nossa civilização, a ser olhado como sendo uma questão que não tem a ver com ecologia. Não foi dentro da arrumar. Então, o detalhe é esse, né, que eu acho muito importante a gente reequacionar, porque a questão da sindemia do coronavírus, que é um problema muito maior do que as pandemias anteriores que aconteceram ao longo da história, né? É um problema ecológico, de natureza ecológica, e se nós não fizermos as transformações da nossa civilização, no sentido de mudar esse estado de guerra com a natureza que nós estabelecemos como sendo a nossa normalidade patológica, se nós não pararmos com esse estado de guerra, essa guerra vai ser perdida por nós. Porque a natureza é muito mais forte, muito mais poderosa do que nós, e ela pode nos destruir com um peteleco. Então, eu acho que é muito importante de nós termos essa noção, né? E nós continuamos, enquanto Agapan, levantando essa bandeira, porque se as coisas continuarem a serem analisadas e vistas de uma perspectiva extremamente estreita, como elas são vistas, nós não vamos resolver os nossos problemas e nós vamos entrar numa crise muito maior, porque nós já estamos na crise ecológica. Antigamente, quando a gente começou o movimento ecológico aqui em Porto Alegre, a gente pensava que isso seria uma coisa, não, para os próximos 100 anos, 50 anos. E a evolução dos acontecimentos mostrou que nós já estávamos recém-descobrindo, né, que estávamos no meio dessa crise civilizatória que coloca realmente em questão, inclusive, o sentido da existência da nossa espécie no planeta, porque nós somos possivelmente a única espécie que está se autodestruindo no seio da vida. Então, esse eu acho que é um aspecto que esse é o sentido fundamental da nossa luta também, é
nós estamos lutando pela sobrevivência, nós não estamos lutando por amenidades de um desenvolvimento sustentável e toda essa ideologia que foi criada aí para amenizar e continuar nessas alienações fantásticas que caracterizam a nossa atual forma de vida, né? Então, eu vou ficar por aqui, né, nesse momento, né, de colocando assim, de uma certa maneira, o meu testemunho, né, como militante da Agapan, né, o meu testemunho, e passando a palavra para os demais companheiros, aí depois a gente conversa melhor. O ponto que eu acho maravilhoso assim, e que dificulta muito é que a Agapan é uma entidade pioneira do movimento ecológico e tem toda uma série de características institucionais que são únicas. A Agapan é o verdadeiro tesouro, um tesouro ao qual, inclusive, a nossa coletividade deve inúmeras coisas importantíssimas. Por exemplo, hoje eu estive caminhando na beira da orla. Ora, a orla era para ter sido privatizada. Ela não foi privatizada em função do movimento que teve a Agapan como uma das entidades mais atuantes, né, no sentido de envolver as entidades da sociedade civil de Porto Alegre contra esse projeto de privatização da área da orla, desde a usina aqui do gasômetro até o Inter. Então, eu tive caminhando agora às 6 horas da tarde lá, né, como eu tenho feito diariamente, vejo assim centenas e centenas de pessoas usufruindo dessa área. E por que que essa área foi preservada e hoje é uma área pública, que é, vamos dizer assim, por gentileza, usufruída? me perdoa, por gentileza. Vou terminar. Nós temos muitos palestrantes Tá. hoje. Eu sei que você tem algo para nos contar aqui durante uma semana inteira, mais certo. Semana inteira. Não, deixa eu só concluir. Você então, é uma Sérgio. memória viva. Mas Tá. gostaria de passar o próximo palestrante e depois é possível complementar. Me deixa só concluir, tá? Ó, o que nós fizemos? Por exemplo, nós ocupamos a chaminé do gasômetro para chamar a atenção da opinião pública de Porto Alegre, que estava sendo votado naquele dia da ocupação da chaminé um projeto de privatização dessa área, e nós chamamos a opinião pública subindo na chaminé do gasômetro, colocando uma faixa de 40 metros de comprimento, né? Graças a essa mobilização que nós fizemos, junto com outros trabalhos que também tiveram a participação de mais de 40 entidades, né, aqui da sociedade civil organizada de Porto Alegre, a gente conseguiu que essa área não fosse privatizada. Então, é um exemplo, só para concluir, né, um dos exemplos de um legado que eu me orgulho de ter contribuído, e a Agapan ter contribuído significativamente para essa realização. E nós temos muitas outras aí que depois a gente, ao longo do tempo, vocês me desculpem a minha extensão aqui agora, mas que depois vocês terão a oportunidade de ver outras coisas. Mas a verdade é essa, que a obra que a Agapan tem é uma obra imensa, e eu espero que vocês também, os demais participantes do nosso Dharma na Roda, também me auxiliem um pouco a passar um pouco dessa nossa história, que ainda não é muito divulgada. Obrigado, Sérgio, muito obrigado. Vocês desculpe se eu me estendi um pouco mais. Nós necessitaríamos cumprir o tempo previsto, porque perfeito. Agora é 20 horas e 26 minutos, acabamos levando um pouco mais do que previsto até aqui. E ainda temos 4 pessoas para falar, e é importante que se abra o debate também. Então, eu solicito a gentileza de cada participante nesse sentido. Muito obrigado. Vou apresentar a vocês agora Edi Xavier Fonseca, né, que é professora de Ciências Humanas na Rede Pública de Educação, atua no movimento ecológico desde 1980, sócia da Agapan desde 1983,
e ex-presidenta da Agapan, atualmente membro do Conselho Superior. Edi Fonseca, por gentileza, com você a palavra. Se for possível concluir em 5 minutos, a gente agradece. Boa noite e obrigada por esse convite. Falar da Agapan é sempre bom, né? E a gente tem muitas coisas para falar sobre a Agapan, a gente se empolga quando fala sobre a Agapan, mas eu gostaria de colocar algumas coisas. Então, assim, em primeiro lugar, reforçar, né, que a Agapan é uma entidade que ela trabalha de forma coletiva. Desde a sua fundação, ela trabalha de forma coletiva. Sem esse modo coletivo de trabalhar, a entidade não se manteria viva durante esses 50 anos. Né? Nunca foi colocado, apesar das pessoas às vezes lembrarem de um ou outro personagem, né, mais marcante da Agapan, mas o trabalho coletivo é o que eu considero a parte mais importante da Agapan. E outra coisa que eu considero importantíssima da Agapan é a diversidade de profissionais, né, de diferentes áreas técnicas, científicas, que atuam na nossa entidade. Isso contribui para que a Agapan, né, possa dar pareceres para técnicos, né, inclusive que embasem o Ministério Público, a Justiça, né, às vezes até vários setores de órgãos ambientais. Então, esse conjunto de pessoas que a Agapan reúne, né, ele é, assim, de uma riqueza ímpar. E a Agapan sempre se pautou, assim, pelo debate, né? Então, todas as nossas decisões, né, todos os nossos pareceres, todas as nossas ações, né, elas são, assim, exaustivamente discutidas e debatidas internamente dentro da entidade. Isso formou na Agapan um grupo muito rico, né, que a gente pode, inclusive, falar em diversos locais, né, da palestra, ou, enfim, da entrevista, porque a gente tem uma formação ampla dentro da entidade. A Agapan é uma formadora, né, de ecologistas. Isso é uma coisa muito boa, esse caráter educativo permanente da Agapan. Tanto é que as pessoas, eu considero que uma das missões da Agapan, né, é esse caráter educativo permanente. A Agapan não quer conscientizar as pessoas, entre aspas, né? A Agapan quer que as pessoas tenham uma educação, né, uma formação, uma sensibilização para questões ambientais, porque o ambiente, né, o meio ambiente, enfim, né, é uma coisa de todos, não é uma coisa de um ou de outro. A pessoa, para ela poder mudar a sua forma de viver, ela tem que se educar para isso, né? Ela tem que entender. Para mim, eu entendo como professora, eu entendo a educação como isso. Eu tenho que entender aquele conhecimento para poder usufruir dele da melhor forma possível. E eu considero que esse seja o papel nosso, né, quanto ecologistas, formar esses cidadãos ou pessoas, né, enfim, com essa educação ambiental, né? Então, ela tem um caráter permanente, ela nunca vai deixar de existir, né? Para a gente sobreviver no planeta, a gente vai ter que estar sempre vão inventar novas formas, né, de consumo, enfim, de processos industriais, já que a gente vive numa sociedade industrial. Então, a gente tem que criar essa questão de sensibilizar para que as pessoas tenham essa educação, por exemplo, para o não consumo, né? Hoje em dia é mais a questão do consumismo, né, do consumo. Então, a gente tem, assim, um atrativo, né, para essas questões. Sobre a questão da conjuntura, né, a conjuntura ambiental, ela nunca foi favorável. Nunca, desde que a Agapan existiu, né, tanto é que a gente surgiu justamente por isso, porque as condições em que viviam a sociedade, elas não eram favoráveis. Então, essa é uma luta permanente da nossa entidade, essa questão de lutar, né, por novas
ou defender, enfim, né, o meio ambiente. Então, sempre um avanço da sociedade, esse avanço a gente pode chamar, entre aspas, né, que cause algum tipo de dano ambiental, a gente está sempre lutando permanentemente, né, para denunciar, e essas denúncias, por exemplo, elas não são de interesse da grande mídia. Por isso, certos assuntos, ou certos temas, né, eles não estão aí na grande mídia como destaque, em função dessa temática que a gente luta. Por exemplo, que vários desses temas que a gente luta, como, por exemplo, os agrotóxicos, são os maiores patrocinadores de alguns veículos, ou de grandes veículos da mídia. Então, eles não têm interesse de ouvir o outro lado. Quando ouvem, né, ou quando sai uma matéria, não é da mesma intensidade e nem mesmo tamanho do que uma matéria elogiando a questão dos agrotóxicos, por exemplo. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer assim, ó, que eu considero, né, que é de fundamental importância essa transição ecológica necessária que garanta a sobrevivência, né, dos seres humanos e das demais espécies. Isso eu acho que a coisa que nós temos que lutar é isso, para essa transição ecológica. E se ela não acontecer, né, aí a gente vai ver vários outros fatores aí que eu acho que os colegas vão tocar, né, as mudanças climáticas, coisas que nós já estamos vivenciando, tá? Obrigada. Era isso, por enquanto. Muito obrigado, Edir Fonseca, pela sua sucinta e importante participação. O próximo apresentador chama-se Alfredo Gui Ferreira. Alfredo é biólogo, é professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é sócio fundador da Agapan e ex-presidente da Agapan também, e atualmente é membro do conselho. Por gentileza, Alfredo, então, é possível fazer a sua exposição em 5 minutos também? Com você a palavra. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Na verdade, eu me ative às perguntas ou às sugestões que foram feitas, no qual eu procurei fazer uma pequena redação, de modo que eu vou ser bastante breve. Tá? Perguntar qual o momento que eu tinha passado na Agapan que mais me tocou. Foi o momento da assinatura da ata de fundação, em que o assinante, ou a pessoa, né, que era da mesa, tinha uma listagem, né, se dirigia à mesa, assinava, um a um, sendo aplaudido. Aquilo foi muito tocante e, no fim, foi uma espécie de ovação por ter se criado uma sociedade, uma associação, com os fins, né, em que seria de preservação do ambiente natural, no qual havia, naquela plateia, talvez 20 ou 30 pessoas. Né? E foi realmente emocionante e, particularmente, isso ocorreu exatamente há 50 anos atrás. Esse é o primeiro ponto. O segundo infelizmente, né, a Edir já deu um toque, assim, é que os governantes são pró-neocapitalistas, se preocupam com a parte econômica, né? A cidadania e parte da cidadania, que é a natureza, estão completamente esquecidos por conveniências, seja porque produção de agrotóxicos, seja porque estão querendo fazer uma mina, seja porque querem produção de papel e, se puder, fazer de uma maneira mais econômica, sem filtros, coisa desse estilo, né? Ou atacam o ambiente para tirar minas, né? Isso está a acontecer agora aqui no Rio Grande do Sul, em Caçapava e outros locais. Quer dizer, sempre o poder econômico é que manda, né? E nós nos insurgimos contra isso.
E terceiro, em que caminho seguir? Eu acho que temos que continuar na luta, irmanados com associações congêneres, nem sempre é fácil, né? É que nem os partidos políticos de esquerda estão sempre brigando entre eles, né? Infelizmente também muitas vezes os próprios conservacionistas não conseguem um convívio muito fácil. Renovar os quadros de associados, estimulando o protagonismo de jovens, né, participando. A Edi tocou numa coisa importantíssima, né, de oferecer formação, mas essa formação, de uma certa maneira, deve ser, de alguma maneira, formatada, né, com aulas e com palestras, enfim, né, e talvez até oferecendo a GAPAN não é uma universidade, mas através da universidade, se isso for casado com a extensão da universidade, provavelmente se consiga, inclusive, que tenha um certificado no final, né? Então, e por último, encontrar uma sede para a GAPAN que tenha endereço e que tenha o rosto da GAPAN. Infelizmente, no momento, quer dizer, temos lá a pessoa está tentando recuperar uma área que nos foi concedida, né, por um certo tempo, né, ali na Praia de Belas, né, e que se pensa talvez construir ali ou em outro local arrumar uma sede, porque isso é importante. Então, esse é o meu ponto de vista nesses 50 anos de GAPAN, que não foram, na verdade, continuados. Tá? Eu tive uma primeira fase, depois, por motivos profissionais, inclusive, me afastei daqui. Quando voltei, né, já como professor aposentado, né, aí retornei a GAPAN. Muito obrigado. Muito obrigado por cumprir o nosso tempo aqui estabelecido. Então, agora, nós temos aqui nós. Eu estou sem a apresentação do Francisco. Do Francisco. O Everton. Mas, é o Everton. Vou deixar que o Everton mesmo se apresente, então. Ele está presente hoje aqui? Eu não recebi aqui seu mini currículo. Então, pode se apresentar no início e continuar já a sua fala, Everton. Muito obrigado. Não dá para te ouvir, Everton. Não estou te ouvindo. Alguém está ouvindo? Acabei encontrando aqui. Everton Lacerda, jornalista, vice-presidente da GAPAN. Você está com o som desligado, Everton. Aparecendo para agora ligou. Sim, mas mesmo ligado não estava captando áudio. Agora ele está conectando, vamos ver. Não. Está desligado. Ainda não. Você deve ir ali no canto inferior esquerdo, onde tem o ícone do som, clicar naquela flechinha que está para cima e fazer um teste do som. Enquanto você faz isso, né, ajusta o som ali, a flechinha que está para cima no canto inferior esquerdo, tá? Onde está mute, né? Onde está o som. Enquanto isso, passamos para o Francisco Milanês. Quem sabe ele sai e volta. Não, melhor. Mas podemos ir passando para o Francisco Milanês, dá tempo do Everton ir arrumando o seu som. Francisco Milanês, então, biólogo, arquiteto, especialista em impacto ambiental, mestre e doutor em educação e ciências da saúde. Por gentileza, Francisco Milanês, muito obrigado por sua presença. Em primeiro lugar, agradecer o convite aqui de vocês,
É um prazer estar podendo festejar entre amigos, né? Tantos amigos aqui. Esse momento tão importante da luta ambiental brasileira. Bom, esses 50 anos da GAPAN são, para muitos de nós, a nossa vida. Então, é muito difícil falar da vida, mas a gente pode lembrar algumas coisas, né? A GAPAN, ela atuou em lutas importantíssimas no Brasil, até pelo seu pioneirismo. Nunca é demais a gente repetir, embora às vezes seja cansativo, que a gente diz a GAPAN é a primeira entidade ambientalista brasileira, porque antes da GAPAN existiam entidades conservacionistas, desde o Império, né? Que eram entidades que preservavam o meio ambiente. A GAPAN, ela surgiu desde o início questionando a forma humana de viver no meio ambiente, incluindo a visão de desenvolvimento, a visão de valores, que já foi apresentada por vários aqui, né? A visão ética de uma relação com a natureza. Então, isso caracteriza a luta ambiental moderna, que não era mais conservacionismo, não era fazer parques, não era só fazer isso. Claro que tem que se fazer isso. Então, muitas pessoas confundem, por exemplo, o movimento Resler, né? O Resler, não o movimento Resler, que é uma ONG jovem, mas o Resler, que foi um pioneiro nosso, maravilhoso, ele era um conservacionista, né? Ele não era um ambientalista ainda. Então, é importante essa clareza para que as pessoas não confundam e não se atrapalhem. Então, em segundo lugar, eu queria dizer que a GAPAN, a Edi falou, mas é exatamente o nosso lar, nossa vida é a GAPAN, é a construção coletiva. Então, por exemplo, o Lutzenberger, que foi nosso primeiro presidente e adquiriu uma fama pelo trabalho da GAPAN, né? E o trabalho da GAPAN, que ele escreveu com maestria, por exemplo, no Manifesto Ecológico Brasileiro, eram as discussões que aconteciam nas reuniões da GAPAN, mas somados à leitura de todos, né? Então, a GAPAN sempre teve uma massa crítica bárbara, nossa grande riqueza, que construiu todos nós. Então, quando eu me manifesto, não sou eu que estou falando, é a GAPAN que fala através de mim, porque tudo que eu sei praticamente, ou grande parte do que eu sei em meio ambiente, eu desenvolvi dentro da GAPAN. Eu aprendi, debati e tal. Então, eu aprendi com grandes mestres, e eu queria citar alguns, já que a gente tem que fazer um compacto. Eu não posso deixar de falar do meu grande mestre Sebastião Pinheiro, uma pessoa que deu sentido e estruturou até hoje a progressão, a evolução gigantesca da agroecologia no país e no mundo, né? O grande mestre meu, colega, Udo Mohr, que foi o cara que coordenou na GAPAN a luta para construir, para obter o maior parque deltaico do mundo dentro do centro da capital, que é o Parque das Ilhas, né? Ele foi uma pessoa central nessa luta. E então, o Zeno Simon, que foi uma referência em água no Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro conselho brasileiro com a primeira lei de recursos hídricos do Brasil. Nosso querido Zeno Simon, que hoje é um parque, né, em Porto Alegre. Nosso querido Flávio Levigoy, professor da genética da URGS, que nos inspirou tremendamente sobre metais pesados, sobre organoclorados e tantas outras coisas. Foi nosso mestre, nosso grande mestre. Outros colegas como o Guilherme Dornelles, um grande pensador e debatedor da nossa entidade, anda por outros caminhos atualmente, mas é uma das pessoas que marcou a sociedade com a sua atuação. O Gustavo Tornquist, hoje professor da Universidade Federal, grande produtor de ideias e questionador e elaborador de documentos. O Caio Lustosa, nosso advogado número 1, foi o batalhador desde o começo, os primeiros anos da GAPAN, defendendo questões como a Borregar e
contra Borregar, obviamente, a celulose. O Alfredo Avellini, hoje Lama Padma Santi, que foi uma referência nossa na luta nuclear, antinuclear. E assim vão muitos outros que compuseram essa nossa história de pioneirismo, desde a lei dos agrotóxicos, que está sendo destruída atualmente, para a questão da Amazônia, que foi colocada em grande contribuição da Agapan através da BBC de Londres, no cenário mundial, que a Amazônia era uma questão que só se falava aqui, foi expandida com o documentário A Década da Destruição, foi posta no cenário mundial. Então, eu quero dizer que eu trabalhei muito com prefeituras. Eu conheci vários prefeitos que diziam assim para mim, bata da Agapan, eu fiz o curso da Agapan, eu era vereador, eu era não sei o quê, e tudo que eu sei hoje é devido ao que eu aprendi nos cursos da Agapan. Essas gerações viraram líderes políticos e a Agapan também fez muitas entidades. Comissões da Agapan, como o CLEPEI, de luta pelo Itapuã, transformaram-se em entidades independentes. A dos Aparados da Serra também, a Comissão de Defesa dos Aparados da Serra. Tudo isso são vitórias. E a Agapan, que iniciou sozinha, hoje trabalha com dezenas de outras entidades, cada uma com o seu estilo, com as suas riquezas, e nos torna sempre cada vez mais fortes e maiores. Eu acho que formar, e como disse a Heidi, mais do que formar, sensibilizar. Sensibilizar, porque o ser humano não se transforma pela racionalidade. Não basta o conhecimento nem a racionalidade, mas são necessárias a reconexão, a espiritualidade e também a amorosidade, as relações, que a ecologia é um símbolo delas, o respeito, o carinho, a solidariedade, essas coisas que estão fazendo tanta falta atualmente na nossa sociedade. Então, eu queria definir, acabo aqui, essa primeira parte, dizendo que, se eu fosse resumir a Agapan em uma frase, eu diria que a Agapan sempre optou pelos caminhos mais requintados. Nunca fez o discurso óbvio, nunca fez demagogia e marketismo, que muitos fazem com o meio ambiente, mas não foi o nosso caso. Nós sempre defendemos ideias complexas, às vezes difíceis de ser defendidas, às vezes não compreendidas, mas com o passar dos anos todos vão compreendendo as nossas posições e respeitando. Então, o respeito que a Agapan angariou nesses 50 anos é a nossa grande riqueza. Obrigado, acho que depois a gente pode... Obrigado, Francisco, pela bela intervenção. Vou agora, então, tentar passar a palavra para o Everton, se ele estiver em condições de fazer a sua contribuição. Você está me ouvindo, Everton? Mas não dá para te ouvir ainda, Everton. Ouvir ainda? Vocês não me ouvem? Agora sim. Agora sim. Sim, você tente aumentar o volume se for possível, tá? Tá, consegue me ouvir agora? Perfeito. Everton Lacerda, jornalista, vice-presidente da Agapan e se define como um impermanente. Boa noite. Com você a palavra. 5 minutos, por gentileza, 20h51 agora. Tá? Boa noite, pessoal. Peço desculpa aí pelo problema do áudio. Vou ter que interromper aqui também. Estou com um probleminha Você está sério com o celular perto do notebook, hoje. talvez, se isso dá interferência. Conseguiram... Melhorou o áudio agora? Tá bem? Tá. Eu peço desculpa que eu estou com um pouco de problema. Bom, em primeiro lugar, então, agradecer o convite de vocês. É muito honroso para mim estar participando aqui nesse seleto grupo da Agapan que vocês trouxeram. Ex-presidentes, 4 ex-presidentes aqui. 3 que vieram logo depois dos 2 primeiros, que já são falecidos, né? Lutzenberger,
depois o Augusto Carneiro, Celso Marques, Edi Santana, Francisco Milanês, passado depois algum, volta o Alfredo Gui Ferreira, que foi fundador e volta para a Agapan, né? E foi o ano que eu entrei para a diretoria já da Agapan também junto com o Alfredo. E sigo até agora, né? Na quarta gestão, aí acompanhando o Milanês já na segunda. Quando o Celso estava falando, eu me lembrei de uma coisa, e foi exatamente o que a Edi começou a falar. Só que eu não tenho a história na memória, mas eu me apoiei exatamente nesse livro aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Pioneiras da Ecologia, tá? É um livro disponível aí em alguns lugares. Na página 38 dele, na voz do Augusto Carneiro, diz assim: Lutz, na sua maneira repetida de ser didático, continua doutrinando ou fazendo conferências, palestras, etc. Sempre foi o nosso mestre teórico. Contudo, não era o guru dos rumos da entidade. O próprio Augusto Carneiro diz que havia trabalho coletivo. Está aqui, né? Nesse livro que registra, aqui está o Lutz. Vou botar pertinho para vocês aqui. Mais para cá. Para quem estiver enxergando, né? Eu sei que nem todo mundo enxerga todas as telas. Lutzenberger e Carneiro. E isso, na fala da Edi, na do Mila também, Mila que nominou muitos nomes, que muitos parecem anônimos, né? Perto de outros, mas fazem um trabalho essencial para a Agapan. Inclusive, saiu num dos textos que saiu agora nessa reportagem especial do jornal Correio do Povo, dizia: a Agapan não existiria sem o Carneiro. Embora o Lutz tenha falado isso, mas agora na reportagem ficou fora de contexto. Mas a gente entende, porque a história da Agapan, como a Edi mesmo falou, o Celso já falou várias vezes, ela é contada por pessoas de fora da Agapan, que não vivem o espírito da Agapan. Então, não percebeu que aquele texto que está no Correio do Povo, ele está deslocado, é anacrônico. Poderia valer naquela época que o Lutz ainda era vivo e que ele e o Carneiro atuavam nos primeiros anos, mas para hoje fica anacrônico. E aí eu queria só trazer para ser rápido hoje, pessoal, as falas foram muito boas que me antecederam aqui, lembrar que eu me assinei ali como impermanente, porque é um conceito que o Celso fez lá no início também, um conceito que a gente trabalha no budismo e que liga o budismo ao ecologismo. E que o Celso trabalha muito com isso. Nós somos impermanentes aqui e somos relações o tempo todo. Somos comunicação o tempo todo, desde antes de nascer, e relação e transformação o tempo todo. Por isso impermanentes, né? Vocês, budistas que estudam isso, sabem muito melhor do que eu. Agora, na mesma linha do budismo, eu digo, para que o budismo? Para que o ecologismo? Para que o Instituto Zen Maitreya? Para que a Agapan? Por que nós nos movimentamos dessa forma? Por que nós achamos que é preciso nos movimentar? Por que nós precisamos defender a destruição do meio ambiente? Por que nós precisamos defender a vida e dizer, como diz o slogan da Agapan, a vida sempre em primeiro lugar? Por que isso precisa ser defendido sempre? Como se não fosse óbvio. Mas não é. Tanto que precisam entidades como a Agapan, que está completando 50 anos, e certamente terão outros tantos 50 pela frente. Não sei em que situação planetária a luta vai estar daqui a 50 anos. Talvez nenhum de nós aqui possamos ver. Talvez alguns cheguem até lá. Os mais novinhos aí. Eu, se chegar até lá, vou ter exatamente 100 anos. Né? Porque, ouvindo a filha do Lutz falar, quando ele chegou em Porto Alegre em janeiro de 1971, e aí que ele começou as primeiras reuniões, era o mês que eu estava nascendo. Exatamente naquele momento. Eu não tive o prazer de conhecer o Lutz pessoalmente. Mas eu nasci no mês que ele chegou em Porto Alegre. E ele fundou a Agapan no ano que eu nasci. Depois, em 2001, que é um ponto importante para mim, eu e o Lutz estivemos no mesmo lugar, mas não nos encontramos. Foi na PUC, aqui no primeiro Fórum Social Mundial.
Eu estava lá e ele estava também, mas eu não conhecia ele. E esse foi o ano que nasceu a minha filha. E este foi a virada para eu tentar me preocupar com o planeta, para eu perceber que eu precisava me preocupar com essa natureza que eu sempre gostei de estar em contato, né? Mas eu não me dava conta que eu precisava defender ela. E foi a partir do momento que a minha filha nasceu e que eu comecei a acompanhar o mundo se degradando e até chegar o momento de um encontro com a Agapan, que também vou na mesma linha dos que chegaram antes. Nunca mais consegui se separar, porque é a grande escola. Então, pessoal, eu paro por aqui, não tenho muito mais a falar do que isso, para que possa se abrir o debate, as conversas, se ainda tiver tempo. Muito obrigado. Obrigado, Everton. Nosso evento está programado para encerrar 21 horas, mas, por tradição, a gente tem ultrapassado esse tempo, né? Então, se todos se propõem a continuar presente, vamos abrir o debate. Está aberto a intervenção de quem desejar fazer alguma pergunta. Para dar o pontapé inicial, então, enquanto cada um pensa no que gostaria de dizer, eu vou fazer uma provocação, né, rápida. Tá? A minha pergunta é momento da Agapan se reinventar? Talvez até uma espécie de refundação simbólica? Quais são os desafios do tempo contemporâneo que a Agapan necessita se adequar para poder enfrentar? Que tipo de transformação é essa, se é o caso? É preciso se reinventar? Deixo aberto. Por gentileza, Francisco Milanés. Eu acho que o grande aprendizado nosso, exatamente no convívio, nos outros na Agapan, é que nós nos reinventamos diariamente. Não existe solução, né? Nós fomos educados naquela coisa maniqueísta e mecanicista de buscar a solução, né? Mas a solução não existe. A solução é sempre alguma coisa lá adiante. Então, eu acho que nesses anos a Agapan mudou a forma de se manifestar, mudou as estratégias de ação e vai continuar mudando, porque o mundo vai continuar mudando. E eu acredito que um lugar requintado, com tantas pessoas pensando, está em constante adaptação. Eu acho que ela se refunda todos os dias, né? E a gente tem visto isso agora com essas grandes mudanças. A gente está constantemente aprendendo e oferecendo novas respostas. Muito obrigado pela resposta direta, sucinta. Se alguém quiser complementar a resposta do Francisco ou quiser acrescentar alguma outra pergunta para o nosso debate, fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma observação também em relação à Agapan, né? Porque é evidente que nós vemos toda uma série de necessidades de mudança, de transformação nos mais variados aspectos. Agora, tem certos aspectos da Agapan que eu acho que são realmente notáveis. Por exemplo, eu já sugeri uma pessoa que está trabalhando com o estudo de administração, de gestão empresarial, né? Eu sugeri, olha, se tu quer ver uma organização do futuro que funciona de uma forma extremamente horizontalizada, que age com um sentido assim ético e político modelar, é a Agapan. Porque a Agapan, na realidade, é um sintoma e uma manifestação de resiliência, de resistência, né? E eu acho que, nesse aspecto, é uma entidade que ela tem dimensões públicas, assim, fantásticas, e, ao mesmo tempo, dimensões individuais e individualizantes, né? Como dizia esses dias aqui a minha querida Janice, que está participando aqui, assistindo também, né? Ela também participa de uma outra entidade de luta, que é a Francisco Lisboa, que é uma entidade de artes plásticas, de artistas,
mas que também está na luta, né? Então, ela me dizendo, o que a gente aprende dentro de uma associação assim, né? E o que isso que está faltando para a sociedade é exatamente existirem milhares de agapãs e de outras entidades onde as pessoas deixem de ficar em casa assistindo idiotices na televisão, muitas vezes, perdendo, né, jogando sua vida fora quase, né? E se elas forem numa entidade representativa da sociedade civil, como, por exemplo, a Agapan, elas vão aprender realmente uma experiência da realidade que não existe em nenhum outro lugar, porque nós estamos tentando suprir uma deficiência estrutural da nossa cultura e da nossa forma de organização social, sabe? Então, nós estamos tentando trazer uma coisa completamente nova no plano do pensamento, no plano do sentido da condição humana nesse universo e aqui em Porto Alegre. Então, eu vejo assim que nós temos a riqueza que a Agapan tem como entidade é uma coisa imensa, é uma coisa realmente imensa. Por exemplo, nós, assim, lutamos pela criação dos órgãos ambientais nossos. A ISMAM, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi a primeira prefeitura do Brasil, nos seus 5.000 municípios, a fazer uma Secretaria de Meio Ambiente. 1970 e alguma coisa, 76, se não me engano. Né? Nós tivemos, assim, por exemplo, eu tenho orgulho de falar para as pessoas de vez em quando o seguinte, que tem trechos da Constituição do Rio Grande do Sul que foram feitos pela Agapan e que eu que redigi. Nós temos vários textos nas emendas populares, nós participamos da Constituição do Rio Grande do Sul, nós participamos da Constituição Federal, nós participamos das leis orgânicas municipais, seminários, coisas envolvendo prefeituras do interior do estado, e nós estávamos lá, entende? Então, a gente tem assim, nós ajudamos e brigamos pela criação de órgãos ambientais a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Brigamos para a existência de uma legislação ambiental inexistente. Brigamos para mudar a mentalidade das pessoas, para começarem a ver o que nós estamos fazendo em termos de destruição, de autodestruição. Né? Então, a gente, assim, criamos, por exemplo, os parques estaduais que nós temos aqui, foi trabalho da Agapan, através dos botânicos, né, como o Bruno Irgan e vários outros, que fizeram levantamentos florísticos e faunísticos de determinadas regiões. Não, aqui tem que ter um parque. Foram criados vários parques. O Parque Estadual de Itapuã, que é uma maravilha, é o resultado de 10 anos de lutas de uma comissão que se reunia dentro da Agapan, e que era composta por várias entidades também, e essa luta resultou nessa vitória da criação do Parque Estadual de Itapuã, que não foi destruído em toda a sua dimensão paisagística também, do seu patrimônio natural, devido também ao Lutzenberger, que o Lutzenberger chegou lá e viu que estavam pegando aqueles matacões de granito de 200 milhões de anos e transformando em calçamento em Porto Alegre. Se não fosse o Lutz levantar a bandeira de dizer que nós estamos fazendo uma barbaridade, que nós estamos destruindo aquela maravilha em termos paisagísticos, então não teria existido o parque. Então, se for o governador do estado, criou muitos parques, isso foi iniciativa direta da Agapan, faz parte do legado que a Agapan está deixando para a sociedade. Isso e muitas outras coisas, entende? Muitas outras coisas que a gente... Gente, é o seguinte, esses tempos eu estava
com uma pessoa ligada à família da minha esposa, e ele estava me dizendo, Celso, quando isso me conheceu há 50 anos atrás, e ele chega para mim e diz assim, Celso, eu queria te dizer uma coisa, te confessar uma coisa. Quando vocês atuavam aí, começaram a trazer essas questões todas de ecologia, eu achava que vocês não regulavam bem, eu achava que vocês eram loucos. Ele me confessar assim, que o conceito que ele tinha da minha pessoa é que eu era um cara, como se diz, fora da casinha, porque eu era ecologista. Então, vocês vejam que a mudança cultural que a gente não fala, a mudança cultural que a Agapan exerceu aqui em Porto Alegre, assim, no sentido de trazer toda uma problematização extremamente contemporânea para a nossa sociedade aqui, que teve, inclusive, eu acredito que um papel decisivo também, muito importante, na própria evolução dos acontecimentos que vieram a transformar Porto Alegre, conhecida no mundo inteiro, através do Fórum Social Mundial. Se os porto-alegrenses, se o nosso comércio fosse inteligente, eles financiariam o Fórum Social Mundial aqui, porque era em janeiro, vinha 100 mil pessoas a Porto Alegre ocupar hotéis e movimentar uma economia com milhões de dólares. E a nossa mediocridade aqui da nossa oligarquia, né, achou que ia ser um grande avanço não realizar mais o fórum aqui e obstaculizar as tentativas de realizá-lo aqui. Então, o repertório de coisas que a Agapan deu, assim, já produziu, é uma coisa que, sabe, é algo simplesmente extraordinário. Gente, muito obrigado. A sua fala foi muito significativa. Eu não sei se a Edi gostaria de falar, mas o Joaquim está inscrito antes disso. Tá, então me fala, Joaquim. Okay? Bom, boa noite. Bom, antes de tudo, queria estender os meus parabéns pelos 50 anos da Agapan. Bom, eu vou falar rapidamente, porque eu não tenho, por exemplo, um histórico de atividade, de ação ecológica minimamente comparável aos interlocutores anteriores. Primeiro, vou fazer uma pequena colocação quase que biográfica. Eu me lembro, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, quando eu era um jovem assim, atravessado por indagações assim, fortíssimas, né? Eu sentia a mim mesmo e ao mundo inteiro numa crise assim, radical. Eu tive um primeiro encontro com a Agapan, que foi a leitura do Manifesto Ecológico Brasileiro. Eu devia ter uns 21 para 22 anos de idade. É uma coisa interessante. Nos anos subsequentes, eu não tive praticamente envolvimento nenhum assim, com a questão ecológica, pelo menos no sentido direto do termo. Mas o Manifesto Ecológico Brasileiro e a própria existência da Agapan foram coisas assim, que permaneceram muito fortemente na minha memória. Ainda, eu passo 20 anos do outro lado do mundo. Vocês não têm ideia da importância do outro lado do mundo. Bom, e aí, no meu retorno, deve ter sido por volta de 2006, 2007, eu já tinha enviado algumas traduções minhas lá do Japão para o Celso. Subitamente, um senhor chamado Celso Marques me telefona lá em São Paulo. O Celso deve se lembrar disso. E esse foi, por assim dizer, o primeiro contato concreto, direto, que eu passei a ter com a Agapan. Bom, eu não sei por quê. Em anos subsequentes, eu percebi, né, que o meu vínculo com Porto Alegre, se for pensar a nível mundial, aí só tem duas cidades que têm uma importância tão grande quanto Porto Alegre na minha vida, que são Kaohsiung e Tóquio. São as três grandes metrópoles do planeta. Então, eu comecei a ter uma participação ainda bastante modesta. Mas, como a gente está comemorando os 50 anos da Agapan, eu fico pensando de que forma eu poderia superar
o caráter assim extremamente abstrato, extremamente limitado da minha participação e contribuir para um renovado desenvolvimento da AGAPA. Bom, vou procurar ser breve, embora eu seja péssimo nesse tipo de coisa. Nesse assunto, eu acho que só o Celso me supera. Gente, são duas coisinhas bem rápidas que eu vou dizer. Primeiro, da minha experiência de vida, eu falo assim da minha convicção, inclusive política. Eu não acredito que possam existir boas sociedades debaixo do capitalismo. Eu acho que o capitalismo é alguma coisa que vai ter que ser superada, sem dúvida alguma. Mas eu tenho a alegria de ter vivido naquela que eu considero a mais razoável das sociedades humanas no planeta, que foram aqueles 2 anos da minha vida em Taiwan. Bom, depois da derrubada da ditadura em Taiwan, ocorreram grandes avanços na área ambiental. E eu estou colocando isso por várias razões, mas a principal delas é que, possivelmente, a nível mundial, a atuação é mais forte das comunidades budistas a nível ecológico se dá em Taiwan. Eu acho que Taiwan, nesse sentido, é um exemplo para o mundo budista. Mas eu aprendi alguma coisa muito importante no Japão também. Afinal de contas, eu vivi 18 anos no Japão, e, infelizmente, só 2 em Taiwan. No Japão, eu fui influenciado, por um lado, pela percepção absolutamente trágica do que é a sociedade capitalista japonesa. Ou seja, com todos os seus possíveis avanços, o capitalismo japonês criou uma sociedade insustentável a médio e longo prazo. Mas eu tive também a grande alegria de perceber que existiam pensadores budistas, aí principalmente o nome notável, chamado Yasuda Reijin, que ele colocou claramente, quer dizer, na modernidade, o capital é a estrutura do samsara. Quer dizer, o capital é um círculo vicioso, autodestrutivo e suicida, que jamais se resolve dentro de si mesmo. Quer dizer, não pode augurar nada de bom. Bom, e aí, como o grande Yasuda, nos últimos anos da sua vida, ele procedeu a uma releitura do Capital sob o ponto de vista do pensamento da escola Yogacara do budismo, eu estou percebendo cada vez mais que essa possivelmente vai ser a minha missão de vida nos anos que me restam. E eu gostaria realmente, né, de algum dia contribuir, não só para a superação da crise ecológica, mas da própria crise civilizacional, cuja raiz, evidentemente, está no capital. Quer dizer, a questão do futuro da espécie humana, do futuro da condição humana, depende essencialmente de uma superação radical do capital. Bom, isso são as minhas convicções, e eu gostaria de trazer uma contribuição, nem que seja modesta, para o horizonte do pensamento e da ação ecológica da AGAPA. Então, um grande prazer de estar aqui, e um grande parabéns a todos. Infelizmente, eu só conheci o Lutzenberger através de livros, mas eu acho que está na hora, realmente, de uma grande virada na história humana. É isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Joaquim. Lembrando do livro, né, o Manifesto Ecológico Brasileiro, do José Lutzenberger, Fim do Futuro. Eu creio que o monge Seikaku deve ter ali na sua biblioteca. Então, a palavra está aberta, se alguém mais deseja fazer alguma intervenção, talvez a última intervenção, que é 9h16 no momento. Lembrando que as comemorações em relação ao aniversário da AGAPAN vão ser realizadas durante um ano, e essa é apenas uma primeira atividade. Por gentileza, Edi, só a sua palavra. Obrigada. Eu só queria falar, então, rapidamente, né, pelo desafio que tu fez ali na pergunta, né, que é o refundar a AGAPAN, que eu até achei que o Celso ia falar em relação a isso, que refundar, né, a AGAPAN, que o Melanês colocou muito bem, que o nosso refundar é permanente, até porque as nossas conquistas, né, na área ambiental, elas também não são definitivas. Então, a gente tem que estar permanentemente lutando por elas. O Celso colocou muito bem ali que a questão a gente teve uma Constituição, né, que foi feita de forma coletiva, a primeira, digamos, a Constituição que a gente chama cidadã ou democrática, né, que é de 88, nela foram gravados vários capítulos, né,
de proteção aos territórios, né, quilombolas, territórios indígenas, e questões ambientais, né, um capítulo totalmente voltado ao meio ambiente. Então, isso foi uma vitória, mas que nesses últimos anos, por exemplo, há um desmonte permanente dessas conquistas, e que foram recentes, são de 88, né, são extremamente recentes. Então, por isso que a nossa refundação é essa. Permanentemente, a gente está lutando por coisas, né, que governos, principalmente como esse último governo, com essa característica, né, totalitária e fascista, né, está destruindo de uma forma muito rápida, inclusive na qual a gente não tem condições sequer de acompanhar todos os desmontes da nossa legislação ambiental. Então, essa é uma das questões. E a outra questão que eu falei ali, que eu acho fundamental, essa transição, como lembrou muito bem aí o Monteiro, né? Essa transição tem que ser anticapitalista. Óbvio que tem que ser anticapitalista, porque o capital ele parte do princípio da exploração, né? De quê? Dos nossos bens naturais. Então, se a gente não tiver uma sociedade anticapitalista, nós vamos permanecer nessa mesma luta. A Agapan vai ter que ter mais 50, talvez muito mais 50 anos, para a gente acabar com esse processo de exploração, né? Que é o princípio do capitalismo, é se apropriar dos bens comuns, né? E de territórios, né? Enfim. Então, é impossível. Se a gente não romper com o capitalismo, a gente não tem uma transição ecológica. Muito obrigado, Edi. Se alguém mais deseja fazer uso da palavra ainda, mais uns 2 minutinhos. Por gentileza, Celso. 2 minutinhos, então, tá? É tempo, eu queria também. Everton gostaria de falar também? Sim, se tiver tempo. Obrigada, professor. O seu som está desligado. Você está sem som? Tô sem. Tá. Bem, uma coisa que eu gostaria de falar, de lembrar também, é que entre as frentes de luta que a Agapan tem assim, sido protagonista, eu queria lembrar também que a Agapan, agora que, felizmente, está acontecendo um pouco de uma maior presença de lideranças indígenas, especialmente na mídia alternativa, pessoas como Davi Copenhague, pessoas como o Ailton Krenak e outros, né, que felizmente, estão tendo bastante mais a atuação, assim, a mídia abriu, parece, para a questão indígena, né, no Brasil. Isso é uma grande novidade, uma grande notícia, muito promissora. Eu queria dizer que também que a Agapan começou aqui no Rio Grande do Sul também, entrou dentro de um processo de valorização e de redimensionamento do significado ecológico das culturas tradicionais do Brasil. Como que nós deixamos isso? Eu me lembro que um dia o Lutzenberger passou lá na minha casa, tá? E almoçou comigo lá, ele chegou até sem avisar e tal, almoçou comigo, e nós redigimos conjuntamente um pequeno texto que é um manifesto pelo índio, 1976. Né? Então, ali, eu, esses tempos, estive relendo aquele texto do manifesto e fiquei assim, impressionado pela atualidade. As questões que tem no manifesto estão em pé até hoje. Né? Então, essa questão indígena, que também eu acho que é uma outra questão que agora, nesse momento, exatamente com esse problema todo da destruição da Amazônia e com todo o problema da pandemia do coronavírus, que estão morrendo muitas coletividades indígenas, estão correndo risco hoje de extinção. E esse contexto todo também traz a questão indígena para o centro também da discussão ecológica, porque já está havendo, em termos mundiais, uma mudança na própria compreensão da importância das culturas
tradicionais como dos patrimônios mais valiosos da nossa espécie. Então, nós estamos também nesse momento que a questão indigenista é inseparável da questão ecológica, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante nessa conjuntura da gente ter a questão, inclusive, do coronavírus também, né? Que os índios, né, têm um organismo que não tem as defesas que nós, os brancos, temos para doenças até comuns, como sarampo, gripe, coqueluche, coisas assim. Uma gripe, às vezes, pode matar um índio, porque ele não tem os anticorpos, ele vive num outro ambiente, né? Então, essa questão toda eu acho importantíssima. E um outro aspecto também, pessoas muito ligadas à Agapan foram pioneiras também na questão do movimento a favor das culturas tradicionais, como, por exemplo, a Hilda Zimmermann, que foi uma das pessoas pioneiras da Agapan e que foi uma das lideranças da Associação Nacional de Apoio ao Índio, que foi fundada aqui em Porto Alegre por um grupo de pessoas, várias da Agapan, inclusive, além da Hilda Zimmermann, o Caio Lustosa e outras pessoas ligadas à Agapan também, que foram ativas na criação e na manutenção dessa entidade, né? Eu acho que isso também é uma coisa que eu acho importante da gente resgatar e lembrar, né? Especialmente na nossa conjuntura atual. Muito obrigado. Inclusive, no texto de introdução ficou faltando esse elemento. Everton, por gentileza. Bom, a minha fala é bem rapidinha, só no sentido de propor, inclusive, agradecer o espaço aqui para o Instituto Zen Maitreya de nos trazer até aqui, abrir esse espaço para a Agapan, especial ao Celso Marques, né, esse agradecimento, e propor que talvez aí, instigado pela provocação da Edi e do Joaquim, que o Instituto talvez abra um ciclo aí de palestras e debates para a gente tratar sobre esse assunto, porque, por exemplo, a gente temos aqui, eu acho que 14, 15 pessoas mais ou menos no grupo agora, não consigo enxergar direito aqui. Quando a gente fala que com o capitalismo não é possível, a gente tem que explicar um pouquinho mais, né? Que capitalismo é esse, que nível de capitalismo, para que algumas pessoas, vamos supor que tenha alguém aqui que discorde disso, a gente consiga conversar sem tanta extremismo, né? Esse é o meu ponto de vista. Isso que foi aberto aqui, acho que abriria para uma discussão bem bacana, inclusive, sobre o que é o capitalismo e que nível de capitalismo é esse que está destruindo tanto, né? Mas, enfim, então fica a minha sugestão aí para o Celso, para todo mundo aí da diretoria do Instituto Zen Maitreya trazer esse tema. Muito obrigado. Inclusive, gostaria de expressar também gostaria de expressar o meu posicionamento em relação às respostas à minha provocação e que eu me sinto insatisfeito, né? Porque, claro que estamos nos reinventando todos os dias, claro, estamos nos reinventando todos os minutos, tanto em nível de sociedade, em nível pessoal, relações humanas, ecossistema, seja o que for. Esse é o sentido da impermanência, né? Tudo se move. Mas há situações de crise que são especiais. Há momentos de passagem. Na nossa vida isso também acontece, né? Os rituais de iniciação surgiram na antiguidade por causa disso, né? E se parece hoje muito mais a uma situação de crise, a um momento de passagem, do que a uma renovação como outras, entende? Há um desafio completamente novo. É preciso repensar desde os fundamentos, acho que a colocação do Everton faz muito sentido, desde os fundamentos, nossos pressupostos devem ser colocados em xeque, e talvez assim a gente consiga trazer essa nova geração. Eu estou vendo aqui a média de idade da nossa reunião, né? Trazer a nova geração para o mundo que é delas, que elas herdarão, sabe? Porque elas é que vão continuar essa luta. Então, eu creio que o desafio é muito maior, né? A crise é gigantesca, e que nós precisamos encarar isso de frente, enxergar isso de frente, nos reinventarmos, repensarmos desde os fundamentos, desde nossos pressupostos, todos os aspectos dessa luta, né? Dessa concepção que nos move. Eu deixo
a minha pergunta. 21h27 agora. Gostaria de fazer uma pergunta. Temos 3 minutinhos ainda. Por gentileza, Janice. Não só, de repente, o Everton ou alguém da Agapan falar sobre o evento dos 50 anos, como é que vai ser, de repente a gente pode publicar, né, lá no WhatsApp também, né, passarem o que vai acontecer nessa semana, né? Não sei se alguém tem essa informação. Se não, então, publica depois, quando a informação estiver disponível, né? Eu, de minha parte, agradeço humildemente pela... espaço, Sérgio, terça-feira agora, tá a nossa live. Terça-feira. Aproveitando o espaço, então, terça-feira, às 19 horas, no canal da Agapan no YouTube, vai estar no site também, vai ter o lançamento do site, um vídeo contando a história da Agapan, e também tem uma obra que foi pintada pelo Amaro, esqueci o sobrenome agora, do Edi. Edi lembra o sobrenome do Amaro, no terreno da Agapan, ali na Praia de Belas. Amaro Abreu. Quem quiser visitar e fazer selfie lá e marcar a Agapan nas redes sociais, fica aí o desafio. Obrigado. Quero destacar também o pronunciamento da Carmen, que preferiu se expressar pelo chat, né? Dizendo que fez na Agapan um dos melhores aprendizados intelectuais, militantes e afetivos, esteve na linha de frente da inesquecível e cheia de sobressaltos comemorações dos 15 anos do Zoológico de Sapucaí do Sul. Então, agradeço também. Dou por encerrada essa nossa etapa. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado. Parabéns, Agapan. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos também pela presença, né? Boa noite, tudo de bom para todos. Boa noite, obrigado.